A história começa com o protagonista, Yuto, em uma cama hospitalar, pois ele quebrou a perna enquanto estava indo para o trabalho, recebendo assim o diagnóstico do médico de que poderia deixar o hospital assim que melhorasse. No entanto, por estar usando sua licença remunerada para ficar internado, o prota se preocupa sobre como será o trabalho depois que ele sair do hospital. Desse modo, pensando sobre como se machucou, o prota reflete que não deveria ter ajudado a garota que ele salvou. Porém, percebendo que era um pensamento ruim, ele se repreende por pensar tal coisa. Em seguida, vemos um senhor que é colega de quarto do prota, que pergunta a ele o porquê daquela expressão tão estranha em seu rosto. E o prota responde que não é agradável usar uma licença dentro de um hospital. Momento em que seu colega de quarto apenas ri, afirmando que elas precisam ser usadas de alguma maneira. Ao passo que o prota percebe que o senhor, mesmo com a perna quebrada, não parece tão chateado com a situação. Então, nesse contexto, o senhor revela o porquê de se sentir contente em estar naquele hospital, pois aquele lugar é famoso por ter enfermeiras jovens e bonitas. E o prota concorda, afirmando que se sente feliz por ter sido hospitalizado. Contudo, escutando todo o barulho que o prota e seu colega de quarto estão fazendo, a enfermeira, Sakura, pede para que eles fiquem quietos. Momento em que o prota nota que ela era realmente bonita e não consegue desviar os olhos dela. Além disso, o senhor com quem divide o quarto tenta interagir com a enfermeira, porém ela apenas pede para que ele cale a boca, em seguida agradecendo ao prota pelo que ele fez mais cedo, fazendo com que o prota descubra que ela foi a garota que ele salvou. A enfermeira também diz sentir muito que o prota esteja dividindo o quarto com uma pessoa tão inconveniente quanto o senhor na outra cama. Então, não muito depois, ela se despede do prota, avisando que irá aparecer para vê-lo uma outra hora. E talvez por isso o colega de quarto do prota fique incomodado com a maneira carinhosa que ela estava tratando ele, então o questiona sobre o porquê. Porém, apesar de imaginar a razão, o prota não tem muita certeza. Mesmo assim, o senhor diz que aquela enfermeira é famosa por ser extremamente fria com todos os outros pacientes e que ele não sabia que eles dois se conheciam. Bom, o prota concorda a respeito do comportamento da enfermeira, afirmando que já viu ela agindo dessa maneira. No entanto, também diz que não a conhece, que apenas a encontrou no dia em que ele se acidentou. E quando o seu colega de quarto pergunta como foi, o prota conta que salvou a enfermeira de um acidente de carro. Em seguida, pensando sobre a situação, o prota acredita que é por isso que ela o trata tão bem. Enfim, o prota pensava que passar o tempo todo em seu celular enquanto estava hospitalizado seria uma boa maneira de fazer a internação passar depressa. Porém, logo ele percebeu que estava enganado sobre isso. Instante em que ele é interrompido dos seus pensamentos, pois em seguida a enfermeira entra no quarto para entregar a sua refeição. E ao perceber a aproximação da enfermeira, o colega de quarto do prota pergunta onde está a refeição dele, mas ela apenas o ignora, ao passo que recebe um agradecimento do prota por conta da refeição. E nesse contexto, diferente de como tratou a outra pessoa no quarto, a enfermeira sorri de maneira gentil para o prota. No entanto, após perceber esse tratamento diferenciado, o prota pensa que não quer que ela se sinta mal por ele ter se machucado, por isso ele resolve falar com ela a respeito. Contudo, ao tentar conversar com ela, o prota ouve a enfermeira pedindo para que ele abra a boca, pois ela vai alimentá-lo. Surpreso, o prota não come imediatamente, o que deixa a enfermeira preocupada, com medo de que ele não goste daquela comida, mas o prota rapidamente responde que é a sua favorita. Desse modo, deixando de lado a ideia de falar para que ela não se sinta mal com o que aconteceu, ele pensa que precisa aproveitar o fato de estar sendo alimentado na boca por alguém tão bonita. A enfermeira então responde que tudo bem, ele não gostar de algumas coisas, já que é comida de hospital, mas que ele deve se esforçar para comer bem. Enfim, pouco tempo depois, o colega de quarto do prota acaba sendo obrigado por sua esposa a voltar para casa. O prota, mesmo o conhecendo por apenas 2 semanas, se sente um pouco sozinho, já que não terá ninguém no quarto para conversar. Dessa forma, o prota pensa que talvez seja um bom momento para ele começar suas sessões de reabilitação, pois ele ainda está usando muletas para se movimentar, pois sua licença já estava quase acabando e a empresa logo começará a descontar do salário dele. Bom, a enfermeira então aparece no quarto do prota para dizer que ele é alguém bastante popular, pois algumas pessoas foram até o hospital deixar presentes para ele. Contudo, o prota pensa que ele não é uma pessoa muito sociável. Mesmo assim, seus amigos e familiares sempre aparecem para deixar alguns presentes.
A enfermeira então revela que ela também comprou um presente para o Prota, pois eles se tornaram amigos na estadia do Prota no hospital, já que os dois descobriram que tinham bastante coisas em comum. Desse modo, a enfermeira passou a visitá-lo até mesmo nos intervalos do trabalho dela. O Prota então agradece as visitas da enfermeira, que afirma que o visitaria mesmo que não trabalhasse no hospital. Então o Prota diz que ela não deveria se sentir mal pelo que aconteceu. A enfermeira, no entanto, fala que a razão pela qual o Prota se machucou foi por causa dela, e que aquela discussão deveria se encerrar, pois ela não deixaria o Prota vencer, já que ele salvou 2 vidas naquele dia. O Prota então pergunta sobre a garotinha que também foi salva e se ela está bem, e a enfermeira diz que o Prota foi a única pessoa que acabou se machucando no acidente. Bom, após um suspiro aliviado do Prota, a enfermeira pensa que ele é uma pessoa realmente gentil. Então, nessa mesma noite, o Prota acorda durante a madrugada sentindo algo pesado sobre seu corpo. E como ele está no hospital, o silêncio o ajuda a descobrir a enfermeira em sua cama. Então, surpreso, o Prota pergunta para ela o que ela está fazendo ali, ao passo que ela, muito constrangida, revela que gostaria de ver o rosto do Prota enquanto ele estava dormindo. Desse modo, sem entender aquela situação, o Prota pergunta se a enfermeira não deveria estar trabalhando. Mas ela responde que está no intervalo, o que deixa o Prota surpreso por ela estar usando o horário de descanso para observá-lo dormindo. Por isso, ele afirma que não há nada de interessante para ela ver enquanto ele dorme. E a enfermeira discorda dele, dizendo que ele é extremamente fofo dormindo. Então, apesar de não entender muito bem o que ela quis dizer com aquilo, o Prota sugere que os dois conversem até o intervalo da enfermeira acabar. E enquanto os dois conversam, o Prota percebe que a enfermeira está realmente adorável naquele momento. E em meio à conversa, ela pede para segurar a mão do Prota, o que faz ele questionar qual o tipo de relacionamento que os dois têm. Enfim, depois do que aconteceu à noite, o Prota decide começar seu processo de reabilitação para voltar o quanto antes para o trabalho, fora que ele teve bastante ajuda da enfermeira enquanto passava pelas sessões, pensando assim que é muito bom ter a ajuda de alguém tão bonita e legal com ela. Porém, quando o Prota e a enfermeira são interrompidos por um outro paciente, ela pede para que o paciente fique quieto, pois ela está ocupada. Então, tornando a falar com o Prota, ela confessa que já está se sentindo solitária ao vê-lo melhorando tão rápido, momento em que o Prota concorda, mas também diz que não tem como ele ficar ali para sempre, principalmente pela parte financeira. E talvez por isso, o Prota pensa que vai sentir falta da enfermeira, afinal eles gostam das mesmas coisas, desde filmes a músicas. Fora que nos intervalos dela, os dois sempre têm algum assunto para conversar. Por isso, o Prota pergunta para a enfermeira se o namorado dela não ficará com ciúmes por ela dizer que vai se sentir só. Contudo, a enfermeira diz que é solteira, portanto não tinha namorado. Momento em que o Prota fica surpreso ao saber disso, pois ele pensava que a enfermeira estaria namorando algum dos médicos do hospital, instante que a enfermeira responde que o Prota assiste a muitas séries de televisão. Desse modo, o Prota explica que por conta da beleza dela, ela com certeza teria muitos homens para escolher. Bom, mesmo ela concordando, ela afirma que não está muito interessada em homens, mas com um sorriso, a enfermeira admite que o Prota é uma pessoa muito gentil. E assim, o Prota apenas agradece, ao passo que ela diz que ele deveria ficar orgulhoso, pois ela nunca fala essas coisas para ninguém. Então, logo depois, o Prota pergunta se ele pode ter o número dela, mas somente se esse pedido não quebrar nenhuma regra. Então, concordando, a enfermeira sai da sala para ir buscar por seu telefone, mesmo que o Prota não esteja com o dele no momento. E como o Prota não pode correr por conta do seu pé quebrado, ele apenas observa a enfermeira correndo para além da sala onde os dois estavam. Enfim, não demora muito para que o Prota seja liberado do hospital. E ao sair, ele pensa que é realmente agradável sentir o sol na pele, pois já fazia um tempo que ele não via a luz da rua. Contudo, logo ele reflete que vai precisar voltar a trabalhar, pois seu dinheiro já está acabando. Desse modo, na porta do hospital, ele encontra a enfermeira, que está lá para parabenizar o Prota pela sua saída do hospital, e também pergunta se ela pode acompanhá-lo até a estação de trem. Bom, enquanto caminhavam para a estação de trem, ela pergunta se o Prota já vai voltar a trabalhar, e ele conta que está com muito trabalho para fazer por conta do seu tempo hospitalizado, além do fato de estar quase sem dinheiro. Ele diz que tem planos de não usar suas economias, sendo assim, ele pretende economizar em suas refeições. E depois de escutar os planos do Prota, ela diz que se ele quiser, ela pode cozinhar para ele. Momento em que o Prota fica surpreso com a ideia, e a enfermeira explica que será mais fácil fazer a comida a granel, pois sairia mais barato.
Contudo, o Prota fica constrangido ao pensar que ela ainda está fazendo todo aquele esforço por conta do acidente. Além disso, ele também pensa que os dois mal se conhecem, então ela não deveria se esforçar tanto. No entanto, ela diz que está fazendo aquilo porque gosta dele, deixando o Prota surpreso e sem resposta. A enfermeira então continua dizendo que, se não gostasse dele, não o visitaria tantas vezes no hospital ou não se ofereceria para fazer suas refeições. Desse modo, o Prota ainda não entende qual o motivo de ela estar confessando seus sentimentos, então pergunta o porquê. Momento em que ela explica que, primeiro, pensou que estava atraída pela gentileza do Prota e que ela era realmente agradecida por ele salvá-la no acidente. E mesmo que o Prota tenha dito para ela não se sentir culpada, não havia jeito disso acontecer. Contudo, a enfermeira percebeu que depois que eles começaram a conversar no hospital, ela realmente passou a gostar do Prota, pois notou o quanto ele era gentil com outras pessoas que estavam internadas. Por conta disso, a enfermeira percebeu que logo não parava de pensar no Prota, notando que estava apaixonada pela primeira vez. Enfim, o Prota não consegue notar qualquer tipo de dúvida nas palavras dela, percebendo então que as intenções dela realmente eram sinceras. No entanto, o Prota pensa que tudo aconteceu por conta de uma situação incomum que fez com que eles se conhecessem, e que é estranho ter uma garota tão bonita interessada nele, mas que seria grosseiro dizer isso em voz alta, fora que o Prota fala que, a princípio, pensou que a enfermeira estava sendo gentil com ele por se sentir culpada. Todavia, quando começaram a conversar, ele percebeu que se sentia realmente relaxado ao lado dela, principalmente por terem bastante em comum, e que, apesar do pouco tempo que os dois se conhecem, o Prota também acabou se apaixonando por ela. Dessa forma, após confessar a forma como se sente, o Prota pede a enfermeira em namoro, afirmando que realmente gosta dela. Momento em que os olhos da enfermeira se enchem de lágrimas enquanto ela fala que está realmente feliz pelo que escutou, aceitando assim estar junto do Prota. Bom, o Prota então pensa que salvar duas pessoas de um acidente, se machucar e ser hospitalizado não foi uma coisa tão ruim, já que ele agora está namorando uma bela enfermeira, porém, mais do que qualquer outra coisa, ele está realmente feliz por ter conhecido ela. Bom, alguns meses depois, vemos que o Prota já está quase deixando as muletas de lado, e agora namorando com a moça, ele descobriu que a enfermeira é realmente boa em cozinhar. E apesar de ela dizer que não tem muito interesse em homens, ela está verdadeiramente interessada em se mudar o quanto antes para a casa do Prota. E aí, o que vocês acham? Será que o Prota fez ela aprender a gostar de homens? Ou ela só está querendo dividir as despesas das refeições?